Caro presidente e amigo, deputado Nivaldo Molina, pedi para mandar um abraço também para o irmão de Vossa Excelência. Muito obrigado. Nosso grande amigo também. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, esta casa, senhor presidente, pela unanimidade dos presentes, aprovou emenda destacada de minha autoria, acabando de vez com qualquer especulação sobre a privatização da SEDAI. As reações, especialmente de um setor dominante na mídia conservadora, as reações não surpreenderam, porque, a bem da verdade, existe hoje um olho gordo em relação ao controle da água no nosso país. O Brasil detém quase 20% de toda a água potável existente no mundo. A água é um bem necessário à vida e à saúde, mas também um bem estratégico. O Brasil já caminha para ter as maiores reservas de petróleo no mundo, com o petróleo descoberto na camada do pré-sal. Mas também o Brasil, o povo brasileiro, não só tem que assumir o controle de todo o petróleo, o monopólio estatal do petróleo, mas tem que assumir também o controle da água. Não é possível permitir que um bem tão essencial à vida seja apropriado por inescrupulosas multinacionais que vêm aqui para roubar, carregar todos os nossos recursos, inclusive a nossa força de trabalho. Hoje, os servidores da SEDAI, os sedaianos, estão fazendo uma manifestação lá na Barra da Tijuca, porque o prefeito do estado do Rio de Janeiro, que antes negara tal pretensão, já começa a se insinuar em relação à chamada AP4. Se a SEDAI é uma empresa lucrativa, a AP4 é a região, juntamente com a Zona Sul do Rio de Janeiro, a AP4 é uma parcela da Zona Oeste, Barra, Recreio, Jacarepaguá e as Vargens. A AP4 não pode, de forma alguma, ser tratada como algo isolado. Não. Então é preciso que o prefeito Marcelo Crivella compreenda e assuma as suas responsabilidades. Disse Sua Excelência na campanha que ia cuidar das pessoas. Está cuidando muito mal. E quando manifesta o propósito de colaborar através de mecanismos espúrios, colaborar para que parcela da SEDAI caia em mãos que não sejam as mãos do Estado,
o prefeito descumpre a sua própria palavra. A SEDAI, além de tudo, é uma empresa lucrativa. A SEDAI tem possibilidades de buscar investimentos para universalizar o saneamento básico no estado do Rio de Janeiro. Ao contrário, é necessário desprivatizar a parcela do saneamento que já está nas mãos de empresas que são identificadas como inidôneas. Inidôneas, que os consórcios formados pertencem ao mesmo grupo. Aliás, enfrentando inclusive dificuldades para preservar em liberdade os seus próprios controladores. Os sedaianos hoje estão mais uma vez resistindo, e eu desta tribuna quero mandar a minha solidariedade. SEDAI estatal, SEDAI pública, indivisível, que possamos caminhar no sentido de ver a SEDAI controlando todo o saneamento básico no estado do Rio de Janeiro. Um governo responsável que compreenda os seus deveres, um governo que tenha compromisso com a saúde da população, não há de permitir que outro caminho não seja seguido, senão a preservação da empresa. O governo do estado fez o maior terrorismo quando esta casa decidiu não permitir a privatização da SEDAI. Recuperação fiscal corre risco. Os servidores públicos, sem o refis, poderão ficar sem 13º salário. Tudo uma espécie de terrorismo que não pode ser disfarçado. Os próprios servidores públicos defendem a SEDAI como empresa estatal pública e indivisível. E agora estamos diante de um quadro que deve ser visto por esta casa. O governador vetou o dispositivo aprovado e diz que o veto não pode ser apreciado antes da eleição, admitindo Sua Excelência, o governador Pezão, que se o veto for apreciado depois da eleição, ele será mantido, querendo dizer que os 45 parlamentares, 48, que votaram contra a privatização, o fizeram por questões eleitoreiras e não pela compreensão de que a água não pode ser submetida ao lucro. Hoje, senhor presidente, encerramos os trabalhos de uma comissão por mim presidida, que se destinou a acompanhar e a pressionar
pela cobrança da dívida ativa. A cobrança da dívida ativa e a luta contra a securitização da dívida, que a parcela que pretendiam securitizar, deputado Eliomar Coelho, e Vossa Excelência participou dos trabalhos, era a parcela mais fácil de ser cobrada, porque resultava de um refis. As empresas que fizeram acordo, repactuando o pagamento de suas dívidas, num total de quase 900 milhões iam ser securitizados por aproximadamente 100 milhões. E agora o governo aprova um outro refis. O refis anterior ainda está em curso e o governo aprova um outro refis. Esta casa, obviamente, aprovou. Aí sim, preocupada com o pagamento do 13º. Tentar, de alguma forma, recuperar recursos para um Estado falido. Mas a comissão foi determinante para que um crime contra as finanças do Estado não fosse praticado. Quero mandar um abraço para a professora Maria Lúcia Fatorelli, que esteve aqui mais de uma vez, demonstrando o golpe que representaria para o Estado a securitização da dívida. Aliás, caminha Maria Lúcia Fatorelli pedindo a auditoria cidadã da dívida pública, e aí num contexto mais amplo. Então, senhor presidente, foi criada uma empresa há anos atrás com o objetivo de tratar da securitização da dívida. Quanto o Estado gastou com essa empresa? Inútil e agora derrotada. Quanto? Então estamos buscando também as informações. De qualquer maneira, a conclusão a que chegamos na comissão, primeiro, corroborando já a iniciativa do Ministério Público Estadual, propondo o fim da empresa. O fim da empresa e uma avaliação da responsabilidade em relação a tudo que foi gasto para que esta empresa funcionasse. Existe improbidade administrativa ali? Então, senhor presidente, agradecer aos membros da comissão. Deputado Luiz Paulo, que é o relator, apresentará o seu relatório e teremos uma última sessão para aprovar o relatório, concluindo os trabalhos. Quero, portanto, dizer que a luta foi muito grande, mas a luta foi vitoriosa. Não conseguiram trocar 900 milhões por 100 milhões, assim como não vão conseguir privatizar a SEDAI. Vamos derrubar o veto. O presidente da casa tem que assumir o compromisso de submeter o veto à apreciação desta casa ainda antes da eleição, a demonstrar ao governador que o poder legislativo não se acovarda, não se submete a qualquer insinuação. O poder legislativo vai dar a demonstração definitiva que a SEDAI tem que ser estatal, pública e indivisível. Pela derrubada do veto, senhor presidente. Muito obrigado.